esqueci de gravar. Quando você busca uma estabilidade, você busca uma corrente para você mesmo, você acaba se amarrando naquilo. Só que está todo mundo buscando Exato. essa tal segurança, né? Mas também essa liberdade. O Pablo também busca isso, senão ele não estaria com tanta coisa assim, né? Até ele comentou, né? Que senão ele não comentaria que tá na busca de um novo CEO para fazer o que ele faz, que até brincou lá falando que queria botar o Marcos Paulo no lugar. Aham. Lembra? Lembra, acho que foi no dia 4, acho, que ele falou uma parada dessa. Estabilidade, ela tem nome, né? Por exemplo, o Pablo ele falou que vai se aposentar no dia 20 não, no ano de 2027. Uhum. Então, ele está deixando as empresas dele, vai deixar e vai se aposentar. Então, ele vai parar e vai curtir a vida dele do jeito que ele achar que tá bem. Ele estabilizou a Sim, vida financeira dele. Ele estabilizou isso as aí. empresas dele, está estabilizado. Então, ele consegue deixar ela estável na mão de alguém e vai desestabilizar uma outra área dele. Então, ele está sendo disruptivo, né? A cada dia Aham. ele está buscando algo novo. Então, a falta de estabilidade, você não ter essa estabilidade, você sempre está buscando algo novo. É você se aventurar, por exemplo, a Grazi, ela é funcionária pública. Ela se aventurar em ter outras rendas, em buscar empreender. Pô, empreender é a pior coisa, né? Nunca tem estabilidade. Ela sempre está É, pode ter correndo. balanceamento, né? Sim, A mas gente pode até conseguir um balanceamento, né? Porque estável, na realidade, não tem, né? De exemplo, o nosso sistema de estabilidade, tô aqui, contou no carro, né? Os amortecedores para manter a estabilidade, mas é uma coisa balanceando a outra para poder conseguir manter uma forma linear, né? exato. Então, a estabilidade, ela existe. Ela não é, no meu ponto de vista, né? Ela não é de todo mal, mas você tem que buscar níveis de estabilizar. Estabiliza uma área, busca fazer Uhum. outra coisa, estabiliza, busca outra. Você nunca vai ficar na zona de conforto, você nunca vai ficar totalmente estável, porque você está sempre buscando algo novo, né? Algo diferente. Então, eu acho que é muito disso que o Pablo fala, né? Ele estabilizou a família dele, ele estabilizou a vida financeira dele, estabilizou as empresas dele. Então, se você olhar e Exato, falar assim, Pablo, então exato, deixa tudo desestabilizado exato. aí, você vai ficar doido. Mas ele tá fase, aí ele vira um É, nível, aí o isso aí. próximo nível está desestabilizado. Você busca essa estabilização, vai subir outro nível, vai fazendo coisa diferente. Então aí a sua vida, ela entra nesse jogo que você falou, de contrabalanceamento, né? Então uma coisa vai Isso aí. complementar a outra e você vai seguindo rumo aos seus próprios próximos desafios, né? Sabe onde eu aprendi isso? Eu aprendi isso na educação. Quando a gente vai construir plano de aula, a gente fala sobre a jornada do aprendizado. E muitas vezes a gente tem que desestabilizar para poder quebrar o aprendizado errôneo para a gente instalar aprendizados novos. E aí, toda vez que a gente passa por um novo processo, novo aprendizado, a gente perde aquela estabilidade, aquela segurança, porque a gente está num novo ambiente, num novo universo, né? Então, a gente fica eternamente nessa constância de desestabiliza e vai lá estabilizar através de rotina, de método, de sequência e de coisas afins, né? Assim, o grande problema de tudo isso aí é você ficar estabilizado. Aliás, parado no lugar, né? É, Estabilizado não, mas travado no lugar. Ah, isso aqui, minha vida é isso aqui. Aí vira uma zona de conforto e você acaba não se permitindo, né, dar saltos maiores, voos mais altos na sua vida. e até puxando assim, se a gente puxar a sardinha por reino, né? Nada no nosso natural, né? Ela tá imóvel, né? Ela tá em constante fluxo e um fluxo que acaba sendo criando o próprio equilíbrio, né? Você vê, uma água não se estabiliza, não para, ela segue correndo, ou ela evapora, depois vai para a condensa, vem chuva, então está sempre em movimento. Eu acredito que, acho que essa estabilidade, que talvez seja a estabilidade negativa, é quando a gente deixa de estar em fluxo, né? Deixa de estar nessa renovação, é igual às células do nosso corpo, ela está em constante mutação, ela morre, aí nasce, regenera e vai. Se ela estivesse estabilizada, talvez a gente estaria com as mesmas células desde criança e talvez não seria adequado para nossa existência. E eu acredito que na ata financeiro deve ser a mesma coisa. Se a gente não estiver em fluxo, talvez
não vai funcionar. Exemplo, eu tiro pela diferença de aprendizado que eu tive com meu pai e minha mãe. Ambos se aposentaram, meu pai pela Polícia Militar e minha mãe pelo Ministério da Saúde. O soldo do meu pai sempre se atualiza, não estabilizou. Então, meu pai hoje recebe muito bem. Agora, da minha mãe, ela recebia melhor, mais do que ficou defasado. Hoje, minha mãe recebe 3 vezes menos que meu pai. E meu pai mudou a pirâmide. Então, olha como a estabilização, quando você estabiliza, pode ser negativa, né? Dependendo do contexto que a gente observar, né? É, o Pablo fala que a estabilidade não existe, né? Mas ela, em camadas, eu acredito que ela exista sim, né? A estabilidade, primeiro ele falou que não existe, aí depois falou que a estabilidade ela é provisória. Então, por que que ela não existe? Porque você Boa. estabiliza uma área e parte para outra. A estabilidade é Aham, provisória e a instabilidade é permanente. Então, você sempre está nessa instabilidade quando você aceita novos desafios, quando você aceita novas coisas, né? E o reino é a mesma ótimo. coisa, como você falou. Tem um ditado que fala assim, né? O homem e aquela água que ele se banhou nunca mais se encontrarão, né? Então, o cara banhou naquela água, a água foi embora, nunca mais vai se encontrar, porque os dois estão em constante movimento, né? A nossa vida tem que ser assim, em constante movimento. Total, total. Fala, E Ricardo, aí, né, assim, se a estabilidade na real não tivesse. Oi? pode falar. Se a estabilidade na real não tivesse de verdade, a gente não ia nem. A própria construção civil não teria como existir, né? Eles não têm que criar lá uma estabilidade para um terreno poder receber a carga seja de peso, número de pessoas usando, usuários. Então, Uhum. essa estabilidade em camada que você falou faz mais sentido mesmo. Ela tem que ser colocada em camadas e entendida em camadas, né? Senão a gente acha que assim, não, eu nunca vou me estabilizar. Todo mundo, inclusive o Pablo, busca essa estabilidade. Agora, tem que entender como que ele fala isso, né? O porquê que ele fala isso, né? Que ele sempre está se aventurando em coisas novas, né? Deixa eu cumprimentar a galera aqui. Boa Show. noite, Ricardo, Reginaldo, tudo bem? Dani, boa noite. Só que tá chegando aí. Boa noite a Boa todos. noite, boa noite. Wendel, também, boa Passa uma noite. excepcional noite. Está falando sobre estabilidade aqui. Como foi ontem de noite? Foi bom, viu? A gente fugiu bastante do assunto, mas foi para tratar um assunto específico de alguém, né? O menino O entrou que foi aqui, ontem? Já me esqueci. Culpa? Oi? Não, já não. Medo. O que foi ontem? Medo. Ah, Medo. medo e hoje estabilidade. Então a gente rodeou em volta do medo lá, mas foi mais tratando alguma questão pessoal de uma pessoa que mas foi bom Hum, demais. Deus trabalhou fortemente na vida dele ontem, que foi muito bom. se Deus Amém, está. amém. A gente estava instável ontem. Nós estávamos Isso é instáveis. bacana, né? Porque a gente falando disso, a gente fala de um dos maiores também medo que a galera Cortou? Ele tá no carro. Acho que às tá, vezes tá. enfrenta, que é o medo da vulnerabilidade. E eu acho que para isso serve o grupo, né? Para a gente poder ser em momentos, permitir o renovo, algo novo, né? Sim, não pode engessar o processo nenhum, né? A gente tem que deixar aberto aí, lógico, com coerência, mas deixar aberto mesmo para a gente viver essa instabilidade que ela é necessária, né? Mesmo que a gente busque essa Uhum. estabilidade em camadas, a gente tem que se permitir permitir que a nossa vida seja instável para a gente não ficar paralisado num ponto só, né? E até bate no que a gente, quando a gente perguntar para nós mesmos, né? O que está por detrás da estabilidade? Eu, eu acho que ficou até mudo aqui. Eu acho que o que está por detrás da estabilidade, o que está por detrás da estabilidade, justamente nessa nosso valor interno de buscar a segurança, né? De nos sentirmos seguros e preservados, que até o cérebro reptiliano, ele tem essa programação, nos mantermos seguros, né? Exatamente. Eu lembro que outro dia eu contei aqui, eu acho que eu contei. Como eu tô velho, eu não lembro muito das coisas. Mas eu contei da minha esposa aqui, né? Nós tínhamos 7 anos de casado e nós nunca tínhamos discutido assim uma briga, nunca tínhamos brigado. 7 anos sem brigar, coisa maravilhosa, tudo estável, assim, bonitinho, mar calmo, né?
que não faz bons marinheiros. Isso me incomodava, assim, cara, e eu conto isso, talvez ela fica brava, não fica não. E eu conto isso, assim, porque um dia me incomodou tanto isso, e por que que a gente não brigava? Porque eu me submetia a fazer tudo que ela queria, e não tô falando que é uma pessoa ruim, né? Por várias coisas, assim, eu deixava, não, tá tudo bem, eu sempre fui muito tranquilo, tá tudo bem, vamos seguir, vamos seguir. Um dia esse negócio me irritou tanto, eu cheguei em casa, eu trabalhava a 35 minutos de casa, eu fui de carro voltando assim e falando com Deus, Deus, ó, me segura aqui, segura minha mão, vamos junto, nessa, vamos fazer o negócio entortar lá em casa. Aí cheguei em casa, chamei ela para conversar, falei assim, é o seguinte, a nossa vida tá assim, a gente tem 7 anos que a gente não briga, não discute, então vamos melhorar a nossa vida nesse sentido. E confrontei ele, né? Como o Pablo falou hoje, tem a zona 1, que é a zona de conforto, a zona 2, que é a zona de conflito, e a zona 3, que é a zona de conquista. Então eu criei um conflito dentro da minha casa, proposital, intencional, isso aí acho que foi 2014, 15, 13, não lembro. Mas criei esse conflito, não, foi antes, sei lá. Mas criei esse conflito dentro da minha casa, justamente, propositalmente para quê? Para a gente sair dessa zona do conforto, dessa zona de estabilidade. Porque eu não era estável. O meu casamento poderia estar estável, mas eu não estava, porque dentro de mim estava borbulhando muita coisa. Então eu fui Total. lá e confrontei e falei assim, ó, é o seguinte, a partir de hoje a nossa vida vai mudar, vai durar uns 6 meses de briga aqui. Então eu não vou mais fazer isso, não vou fazer isso, aquilo aqui, vamos fazer, não estou te afrontando, é um confronto para o nosso bem, Uhum. e a gente vai seguir aqui. Foi dito e feito, 6 meses de pancada, pá, 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 pá. Ah, não sei o que, de pancada, com todo respeito que a gente sempre teve um pelo outro, mas subiu a temperatura do relacionamento. Então a gente foi tratando isso 6 meses. Ela se tornou uma outra pessoa, eu me tornei uma outra pessoa. A visão mudou, a maturidade chegou, aquela maturidade que não existia chegou à tona. Então, assim, a gente enfrentou um desafio para a gente partir para essa zona da conquista. A partir daí, o nosso relacionamento mudou. Aí eu descobri que é bom brigar. A gente não pode brigar mais. Brincadeira. Mas é bom ter É, essa fervura dentro de um relacionamento, por quê? Porque a gente se conhece. A partir do momento que a gente não se achava que se conhecia, porque um estava aceitando o que eu estava fazendo, estava tudo bem. Quando a gente viu que tem pendências de um lado, coisas do outro, um mau humor sim, aqui, um total. negócio ruim aqui, a gente começou a confrontar isso aqui, o negócio começou a ferver. Mas isso trouxe crescimento, isso trouxe amadurecimento, isso trouxe fervura dentro do relacionamento também. E graças a Deus, hoje nós somos outras pessoas, e se não tivéssemos tomado essa atitude lá atrás, de se enfrentar e enfrentar o relacionamento em si, talvez estaria tudo no morno hoje. Talvez estaria naquela fase onde que Deus fala assim, eu vou vomitar vocês dois, vocês tomam cuidado. Então nós estaríamos naquela fase do morno, nem quente, nem frio, estaria tudo certinho, mas não teria crescido como a gente cresceu, né? Falou tudo, Lea. Não tinha crescido. O Pablo vai falar, tá? Que é bem complicado para os homens. Só tô eu aqui de mulher, não, da Grazi. É bem complicado de os homens entender e como a mulher se portar, mas ele diz que a mulher, por Deus, né? Ela é opositora idônea. Se ela não se opor, o mundo vai. Então deixa ela se opor, porque ela tem que ser sábia para não ficar também a tudo que tu fala eu vou falar contra. Também daí tem a mulher tola, né? Mulher Mas, rixosa, né? mas a opositora idônea, se ela tá dizendo não faz isso, opa, o homem, não, se ela tá dizendo, se ele tá dizendo, não é ela, porque ela ama, então ela não quer a sábia, né? Ela não quer o teu mal, diferente de outra pessoa que vai te opor, então ela é opositora idônea. Tem toda uma aula dele, assim, de que o homem aceitar, mas a mulher tem que saber como. Mas ela é oficialmente por Deus a opositora, entende? Isso é bem legal, porque ele diz para todo mundo que quem vai seguindo ele, né, acompanhando, ele é o que é, por causa da Carol, né? Então, e se ela não te. Ou por que a idônea ela te impõe para te crescer? Porque se ela diz que tá tudo bom, tô falando como mulher, tu tá bom, ela gosta de mim assim, tá bom, então tu fica na zona de conforto, pra que eu vou crescer? Né? E aí, e se tu se sente não bom o suficiente, não quero dizer que tu não é para ter bloqueios, mas eu quero crescer para dar coisa para, como ele falou, para dar coisa para Carol, eu quero crescer para dar coisa. Aí aquilo te motiva
a crescer, né? É bem legal isso. Eu E acredito que a mulher também. a mulher é a base de um lançamento, né? Aquela base do foguete onde que vai lançar. E a mulher, ela tem o poder de lançar você com mais força, né? Se ela se opor de verdade, mas com toda a sabedoria. A Bíblia fala da mulher idônea, né? Da opositora idônea, mas também fala da mulher rixosa. Ela fala assim, quem vai conseguir conviver com uma mulher rixosa, que é uma mulher que reclama de tudo? Então, se a mulher conseguir achar esse equilíbrio, mesmo dentro de um desequilíbrio, que é a instabilidade, ela consegue fazer qualquer homem voar, né? O Pablo fala, né? A Carol consegue o que ela quiser de mim. Eu sempre falei isso com minha esposa. Você consegue o que você quiser de mim, do jeito certo, né? Do jeito certo consegue. Qualquer mulher consegue o que quiser de qualquer homem, do jeito certo, sabendo fazer a coisa certa, né? Mas essa é uma história assim que eu falo assim, porque trouxe instabilidade, mas trouxe maturidade, crescimento. E eu acredito que é muito com base nisso, né? Você buscar esse confronto, buscar essa zona de conflito, buscar essa zona de confronto para você chegar na zona de conquista, né? Eu estava falando antes que a estabilidade, ela existe, né? O Pablo falou que ela não existe, né? Em algum momento, mas eu acredito que ela existe. O Pablo mesmo busca essa estabilidade. Só que você estabiliza camadas na sua vida, né? Você estabiliza o seu relacionamento, você estabiliza Ô, Lê, a sua vida financeira, mas você busca se confrontar e mudar de vida a todo momento, buscando alavancar a sua vida e traz essa instabilidade para você, de uma forma ou de outra. Lê, é que assim, ó, se a gente analisar mais profundamente, é difícil de entender. Mais profundamente, a estabilidade não existe. Por quê? Eu concordo com o que tu tá falando, mas se a gente for mais profundo, por quê? Quando a gente fala que a gente está com uma estabilidade, vamos supor assim, um concurso, é ilusório, porque pode ser que saia uma portaria e amanhã o Lula decreta que é comunismo e ninguém mais trabalha. Então, é tudo ilusório se a gente achar que ainda tem, nesse sentido mais profundo. Não, mas eu tenho uma poupança, mas o Collor pegou. A gente acha que na verdade, estabilidade não existe, porque está sempre em movimento. Ela é provisória, né? A estabilidade nesse sentido. Né? E a estabilidade ela é permanente. E a gente coloca a tranquilidade aparente em cima de uma coisa que não está sobre o teu poder. Por que a gente tem que dizer para a mente que estabilidade não existe, mesmo estando num lugar estável? Vamos colocar um concurso público, um negócio, eu tenho uma poupança, eu tenho... Não, porque não está na nossa mão. Está na mão de um outro, e se o outro mudar, quer dizer que não é estável, entende? Neste sentido, claro que a gente busca viver com tranquilidade, mas ele faz a gente ter várias fontes de renda e de rendimento. Lembra que eu falei do porco, do ovo, não sei o quê? Porque pode dar um problema, entende? Então, porque não está na nossa mão. Não está na nossa mão. Eu tenho um contrato, eu estou tranquilo. Porque eu tenho um contrato de 20 anos, tá, mas o homem pode morrer, pode dar o mundo pode cair, pode ter uma bomba atômica, ninguém é estável, entende? Pode ir lá a Terceira Guerra Mundial, e a gente acha, ele faz isso para nos motivar, não te liga, ninguém tem estabilidade 100%, neste sentido, né, para a gente não ficar tranquilo com nada, a gente querer mais. Eu tenho um contrato, mas por que eu não tenho 2? Porque o homem pode morrer, por que eu não tenho 3? Por que eu não... Neste sentido, assim, sabe? Tem vezes que a gente não entende, acha que ele tá louco. Não, é mais profundo ainda. A pandemia trouxe muito isso à tona, né? Me fiz entender. Claro que a gente tem uma estabilidade, mas a gente tem que trocar de nome, talvez uma coisa garantida, sei lá que se diz, mas na verdade não tem. Porque ela é provisória. Se existe, por exemplo, a Grazi ela é funcionária pública, falou que há 20 anos. Então ela está estável, só que provisoriamente, isso aí pode quebrar a qualquer momento. Ele quer dizer assim, te liga, porque pode amanhã ter uma medida provisória coercitiva e dizer. Estou dando um exemplo. Nenhum funcionário público é mais público. Sei lá, o Lula pode dizer, entendeu? Pode quebrar o Brasil, mas a gente é só para ele dizer dependa de ti, te governe, né? É só para a gente
ficar mais maduro nesse sentido. Mas claro que existe, né? A gente tem que achar um outro nome, mas existe. Tem uma, E pra tem quem- uma fra- Vê se a palavra proteção não substitui bem, que a gente faz de todo o movimento para manter-se protegido, desde quando você vai construir uma casa para se abrigar, proteger. Então, acredito que essa estabilidade no tom de proteção que ela pode ser o contexto. E, eventualmente, a gente precisa reforçar as nossas muralhas frente aos desafios. Então, imagina só, que se a gente trocar essa estabilidade por proteção, a gente vai estar sempre em movimento para poder se manter protegido de algo, Não, né? Ou de alguma Alice, coisa. ele quer dizer que ele está trabalhando a nossa cabeça, por quê? Por que a gente quer ser milionário, né? Milionário, a gente quer prosperar. Ele tá desconstruindo que a gente não pode dormir sem. Olha só, quem é concursado, eu também sou, né? Não podemos dormir 100% tranquilo, né? É esse exemplo, tipo, amanhã o Lula inventou uma medida coercitiva que ninguém mais por um exemplo, ou amanhã na virada ele deu um golpe e o país é comunista, e tu tem que dividir o dinheiro e ele vai pegar, ele vai dar. A gente tem uma ilusão de estabilidade, né, de concurso, ou de uma empresa, eu nunca vou quebrar. A empresa aquela lá, que eu sou, a Brasil Telecom, quebrou. Né? É nesse sentido, ele quer só dizer assim, não deixe a tua paz, aparentemente, na mão nem de governo, nem de empresa, nem de poupança, nem de Collor, né? Faça a sua. Sim. É nesse sentido. Não. Eu acredito assim Faz sentido. Né? Assim, a estabilidade, a gente não pode se enganar. A estabilidade, ela existe. Por exemplo, você consegue solidificar sua família de alguma forma. Você consegue solidificar sua empresa de alguma forma. Por isso que eu falo que a estabilidade em camadas. Você solidificou sua empresa, você solidificou o seu casamento, sua família, você solidificou seus filhos de alguma forma. Tá aqui, você olha para ela e fala, não, tá aqui, igual esse computador que nem a mesa, mas de alguma forma eu não posso entrar numa zona de conforto, né? Onde que eu me asseguro tanto nisso para que... Então, assim, a estabilidade existe, porém, a gente nunca pode dormir com os olhos tranquilamente, porque a qualquer momento isso pode quebrar, por mais que você estabilizou tudo. Então, o que eu falei assim, o Pablo, ele estabilizou a vida financeira dele, estabilizou a família dele, e ele busca sempre estar em movimento, buscando essa instabilidade. Então, eu acho que esse que é o bacana, porque... Fecha o áudio, letra, de quem não... Tem uma frase que diz que a única certeza que existe é a da mudança, né? Então, nada fica do jeito que está. Então, quando eu acho que, principalmente quando você está falando em estabilidade, é para tudo. Seja numa situação boa ou numa ruim. E eu acredito que essa mensagem é para, como quem está falando aqui é o mova-se, né? Não mova-se, não se estabilize, não existe, é uma coisa ilusória, né? Que o Leandro falou, uma coisa provisória. Então, mova-se, você está em constante movimento. Hoje você está ruim, mova-se. Você não está estável na situação ruim. Você não vai ficar assim, desde que você se mova. E você não vai ficar bem a vida toda se você também ficar parado. Quer ver? Me veio uma frase agora, uma palavra. Não se conforme. Então, tipo, eu tenho um concurso, não se conforme. Né? O casamento é maravilhoso. Não se conforme. Acho que agora vem uma palavra. Não se conformar, eu acho que a gente pode usar. Tipo, né? De passagem bíblica, né? Por que não se conformar? Porque pode baixar um decreto, sei lá, pode quebrar, pode acabar, né? Aí não se conforme. Acho que é neste sentido que ele quer dizer que não existe, nada é aquilo ali, né? Então, daí é ilusão, é tolice tu achar que o meu casamento é uma rocha, a minha empresa é uma rocha, né? Não vai quebrar, o governo não vai fazer. Pois não pegaram uma vez a poupança do brasileiro, então, né? Sei lá, pode acontecer, entende? 0,0, mas então não se conforme. Lá em Romanos 12:2, né?
E não vos conformeis com este mundo, mas É, transformai-vos pela inovação do vosso entendimento, renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a palavra está dizendo isso. Mova-se, não tem, né? Não se conforme com, independente da situação que você esteja, não se conforme. Não existe nada parado, né? Ele mesmo falou assim, o reino é dinâmico, né? Nada no reino fica parado, Deus não fica parado, nada para. Está sempre em quer ver, movimento, tudo muito movimentado, né? E a nossa vida ela tem que sempre buscar níveis diferentes. quer ver um exemplo de que tem pessoas que pensavam numa coisa e não deu, é tal do INSS, né? Muda toda hora, entendeu? Então, né, é isso que a gente, só para entender, tem uma estabilidade, mas a gente nunca sabe. Né? É só nesse sentido. Para a gente andar, continuar, né? Nisso aí. Isso aí. Por isso que eu entendo assim, quando ele Veio uma palavra aqui na minha cabeça. A gente pode, de repente, caso didaticamente querer substituir algo, pode substituir a estabilidade por firmeza. Manter-se firme em alguma coisa é diferente de estar instável. Que aí, gente estável pode estar muito na questão da estaca, né? De parado. Agora, quando você está firme, você consegue entrar naquele contexto de balancear. Pode vir mudanças, você consegue ficar firme dentro de algum princípio. Mas eu entendo a posição do Ale, que eu acredito tanto que é natural, senão não teria essa palavra no próprio dicionário. Estabilidade existe sim, senão não teria Não, claro que por que a existe. gente falar sobre isso. Eu estava até para buscar aqui no Google a palavra É estabilidade com algo a estável, etimologia, né? para poder, A às gente, vezes, entender. tanto que o Paulo falava hoje eu até estou perdida aqui na quinta e quarta, terça, né? Que a gente tem que estar estável, em equilíbrio, claro que existe, mas ele quer dizer na questão de a gente depender de uma coisa e achar que aquilo, né, neste sentido, claro que a gente não, né, a gente não anda, o movimento está em bicicleta, a gente busca estar, né, e outra tem o perfil estável, a gente é equilibrado, claro que existe, mas no contexto, né, no contexto, ainda mais no português, tem o contexto da frase, né, no contexto, ele está querendo, né, construir para a gente confiar numa coisa para sempre, não dá, é neste sentido, né? Eu acho que a preocupação dele é uma questão da mentalidade nesse sentido. Lhe orientando, porque a pessoa que tem a pretensão de estar no processo de ser milionário, e aí nós estamos falando de recurso financeiro, a mentalidade ela precisa ser diferenciada. Eu estou dizendo porque eu também, o ano que vem eu completo mais de 30 anos de concurso público. Sim, sim. Eu acho que por isso que é importante esse movimento de diálogo nosso. Sim. Olha só uma coisa, quando ele deu essa aula. Eu não sei se cortado, desculpa. Eu falei assim. Cortou. Oi, Wallace. Cortou, eu acho, dele. Deixa eu falar enquanto ele tá. Ele falou numa live que ele fez com da geração de valor, me esqueci. Como é que é o nome dele? Lá do Wizard. Flávio Augusto. Flávio Augusto. E aí ele disse assim que ele quebrou, Flávio Augusto uma vez quebrou. Ele não tinha, ele conta na casa dele uma vez, ele foi lá na casa dele e tal. Daí ele contou, ele quebrou. Ele disse assim, ele na ruína, porque ele chegou ao topo e daí ele expandiu e ele conta a história e da noite pro dia quebrou tudo. E aí ele começou de novo a vender, né, do nada. Então, o que ele tá querendo dizer para nós? Quando tu chega lá, por que ele não para? Tu não pode se fiar ou se garantir e se arrogar. Agora não tem, eu sou inquebrável. Daí ele conta, né, o caso do Wake, então eu sou inquebrável, eu não vou ficar. Então ele quer isso pra gente nunca se acreditar que é eterna, neste sentido. E eu entendi, nunca pare e cuidado, que não é porque tá bem, né, que pode perder, ou que não sei o que, não. Pode cair de novo. E foi aí que virou vários códigos lá, né? Eles dizendo até eles, por isso que essa nova geração de milionários, eles não param porque eles têm essa noção, e os cristãos,
que nada é definitivo. Só que você quer ter Deus para ficar guiando. Ele disse, não, Deus dá, Deus tira, nessa vibe, assim, né? Que a gente tem que confiar só em Deus e tal. É nesse caminho que ele estava querendo ensinar, sabe? Porque tu pode ter tudo e quebrar tudo. Então não tem nem dinheiro que te deixar. O Thiago Brunet é um que quebrou todo, estava milionário e depois voltou, entende? Então, nada é estável neste sentido. Se tu não tem, ele vai depois levar nós a Deus, né? Então, é só quem tem Deus que pode quebrar. Não tem casamento, não tem empresa, é só com Deus. Nessa. O que ele traz É é a por estabilidade isso, como sinônimo de comodismo, né? é por isso que Comodismo e se fiar no homem. Ele quer dizer assim, tipo, agora eu consegui, ou agora eu fiz, tá bom. Não, ele. Não, nunca pare de ser bom, de buscar, porque tu pode do dia para noite perder tudo. Daí ele dá exemplo de Jó, entende? Então nessa desconstrução, assim, gente. Fala, Paulo. é porque, na realidade, existem dois momentos assim que achei interessante. O menino que inicia lá, como é que ele chama? Antes Quem? do Pablo. Antes do Pablo. Tiago O Rocha. Thiago. O Thiago. Thiago. Ele usou esse exemplo. Ele, inclusive, deu a entender você ter uma estabilidade na instabilidade. Isso, exatamente. Ele falou conforto no desconforto. Conforto no Né? desconforto. Então, aí entra aquilo que a gente estava discutindo e eu vou te agradecer por aquela tabelinha que você mandou, que eu coloquei até aqui já no meu Evernote aqui, que fica na primeira página, que é a questão das vibrações. Por isso é que a gente tem que aprender a estar em equilíbrio, em movimento, para que em qualquer uma dessas situações você mantenha essa mentalidade, que aí sim, porque independente, se você tem, você vai continuar mantendo uma mentalidade não só na questão financeira, mas uma questão de movimento para que você possa estar aprendendo novas ações, né? Nesse sentido de manter essa estabilidade de ter fontes de renda. Eu estou agora me referindo à questão do foco que foi dado hoje, que é o aspecto financeiro. Mesmo dentro do casamento, mesmo dentro das outras relações, a gente está aqui também a toda hora em movimento, pautado se a pessoa, se nós chegássemos aqui, estivéssemos todo dia estável num tema, estável numa situação, a coisa começaria a ficar um troço chato. Então, a cada dia, a gente está fazendo também isso. Dentro aqui até do próprio grupo. Nós não temos... Agora há pouco, Leandro, que eu vi aquela mensagem... Eu estava atendendo, atrasei, eu fui atender uma urgência. Então, isso é o que nós temos que estar acostumados nesse aspecto. Porque a forma como o Pablo age, é o tipo de vida, e o tipo de vida que nós estamos também elaborando para nossa vida, ela é diferenciada com relação às outras pessoas. Todos os dias, quase, se a pessoa não está aqui junto com a gente, provavelmente ela está em outra live ou está em outro movimento focado nesse tema. Então, isso também vai fazendo com que a gente comece a ter esse tipo de mentalidade. Né? Ontem, o Reginaldo não esteve aqui, fez uma falta danada também. A própria Dani, você está me entendendo? No sentido, porque ontem tínhamos dois companheiros que eram da área que ele quer fazer as coisas, quer trabalhar. Já pessoas que tiveram experiência, né, Leandro? E aí também somado nesse sentido. Então, a cada momento, a gente vive essa movimentação. E aí, esse tipo de aula que ele deu hoje, ele mexeu muito comigo também com relação a isso. Porque, de qualquer forma, eu fui criado por o meu pai falava que ele... Olha o termo que o meu pai falava, assim, na inocência dele. Ele tinha que ter a pobreza dele garantida.
que era um concurso, o meu pai ele já está aposentando, na aposentadoria. Ele já aposentou há tanto tempo que ele já está dando quase o mesmo tanto de tempo de aposentado que ele contribuiu. Você está me entendendo? Então, é esse o aspecto que a gente precisa não deixar com que a gente tenha essa mentalidade, principalmente para a gente que tem concurso, que tem uma estabilidade que tanto é que essa estabilidade ela não depende só de uma pessoa que está no comando. Ele tem toda uma estrutura para que isso possa ser mudado, né? Então, por isso é que é importante a gente focar em criarmos a mentalidade de estarmos em movimento, Perfeito. usando assim, que eu quero somar, usando esse movimento numa vibração em que esteja pautado aquelas lá de cima, a iluminação, a paz, a alegria, né? O amor. Então, eu acho que o alvo nosso, assim, com relação ao movimento que a gente tem que ter, não é que Deus não esteja nesse sentido, mas é no favor de Deus focar nessas frequências que ela pode nos ajudar a termos uma vida diferenciada. O Wallace, no começo, ele deu um exemplo que serve muito para isso aqui, né, com relação à estabilidade. É um carro, né? Ele falou que ele tá no carro e tem os amortecedores que não permitem. Se não tivesse amortecedor, você tem aquela batida, né? Passava numa lombada, num buraco, numa rua de paralelepípedo e ficava daquele jeito. O amortecedor ele serve para dar isso. Mesmo que esteja em movimento, ele traz esse equilíbrio, né? Ele traz esse balanceamento para o carro. Ele fica o amortecedor aqui e a gente consegue viajar de uma forma mais tranquila. Então, é sempre estar em movimento e buscando se desestabilizar também. Eu acho que buscar esse confronto para subir de nível, a Dani sabe muito bem disso, cada degrau que a gente vai subir, né, Dani, é uma instabilidade que a gente vai enfrentar. É um confronto diferente, são uma zona de perigo diferente, uma zona de conflito e confronto diferente, né? É por isso que eu acho que a palavra do Tiago ela foi interessante, para que a gente possa aprender a ter conforto no desconforto. Exato. Até nisso ele procurou trazer uma estabilidade na nossa mentalidade. Eu entendo que essa questão da estabilidade, assim, pelo que eu entendi, que eu tento viver mais nesse sentido, o que a Dani falou. A gente está satisfeito, a gente é grato pelo que nós temos, tá? Financeiramente, de um modo geral, não só financeiramente, né? De vida mesmo, de desfrute, tudo. Só que eu sou grato, mas eu não tô satisfeito. Eu quero mais. Porque quando a gente vira e fala assim, cara, eu já tô ganhando meus, sei lá, vou colocar um exemplo aí. Tô ganhando meus 50 mil por mês. Ah, tá bom. Uma frase que assim, eu sempre falei, já ouvi meu pai falando, muitas pessoas ao meu redor falando, pessoas de baixa renda. Eu não quero ser rico, não. Quero só uma vida estável. Quero só estabilidade. Entendeu? Então, quer dizer, o que é essa estabilidade? Pô, eu ganho meu salário todo mês, eu pago minhas contas estão em dia, só que não sobra dinheiro nem para mim poder dar um rolê com meus meninos ou com alguém. Tá, eu tô com minhas contas em dia, tá tudo legal. Isso, eu entendo que é essa estabilidade, sabe? Porque assim, não é, vamos colocar assim, estabilidade da minha saúde, isso é bom. Minha saúde está legal. Eu penso que é mais nesse sentido, onde a gente pode escalar, sabe? Vida espiritual, vida financeira, é o que o Leandro falou também, vida conjugal, é nesse nível, sabe? De sair para a gente não parar na zona de conforto. Não, tô satisfeito, tá legal. Para mim aqui já basta. É sempre Posso, querer mais, Tem, sabe? posso tem fazer uma uma outra provocação coisa. aqui? Posso fazer uma Pode. Pode falar. provocação? Legal. Reginaldo, vamos lá contigo. Se você ganhar 50 mil hoje, todos os meses, 50 mil, você estaria parado, né? Vivendo o conforto da sua casa, da sua família, estabilizado de alguma forma, ou você estaria buscando
esse 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão. Porque o Pablo, assim, se ele ganhar 1 bilhão por dia, ele não para. Hoje, É, hoje, com a cabeça de hoje, eu ia procurar alavancar mais. né? Eu Tem mais. ia caçar meios de fazer isso multiplicar com a cabeça que eu tenho hoje. Talvez há, sei lá, 3 anos atrás, eu ia estar muito satisfeito. Eu ia falar assim, não, para mim aqui tá legal, não precisa de mais que isso, não. Hoje eu penso em alavancagem, tipo, porque já é um dinheiro que, vamos colocar assim, você consegue viver bem e consegue investir isso. Sim. E isso é o meu ponto de vista. Eu procuraria alavancar, eu não ia estar satisfeito, não, de virar e falar assim, não, para mim tá bom, não, eu ia querer mais. Me faz essa pergunta, minha resposta é igual do Reginaldo. Hoje, eu não parava, mas há 3 anos atrás, deu, né? Deu. Ia pra praia, já era. Libera para mim o compartilhamento aí, Lê. Olha só. Churrasco, só rolê, meu filho. É Uns por anos isso que atrás. cai. E É por olha isso que só, gente. quando a pessoa ganha na loteria Chegou lá, os junto milhões contigo, né? dela, ela não consegue essa estabilidade. O Ela não maior tem a índice de consciência para isso, né? fica pobre de novo. Por isso que eles não. Porque não tem a mentalidade de rico, que é isso que ele está nos colocando, né? Bota ali para mim compartilhar. E a lei. Não, Já tá. só para completar o que o Reginaldo falou, ele está falando da experiência dele com os pais, eu estou comentando da minha experiência com os pais. O Pablo também, ele comentou e faz questão de focar pela experiência com o pai, e hoje ele frisou ainda mais. Por que ele vem batendo e vem, assim, nos chamando a atenção? Porque ele, inclusive, fala que a questão nossa maior, pelo que eu entendo daquilo que ele comentou, da escassez é atrelada aos pais, principalmente ao pai. Então, essa situação, é por isso que eu acho que ele enfoca esse aspecto para que a gente possa estar a todo momento. Durante tantos anos, nós fomos criados com os nossos pais com essa mentalidade. Agora, o Reginaldo está falando que com os 3 anos, né, mudou. Mas você tem aquela coisa que ficou há muito tempo gravada na nossa mente. Como gravada. Ó, zona de conforto. Por que é bom ficar na zona de conforto? Porque a gente controla. Quer ver? É muito bom, gente, de um lado. Por quê? É que nem a nossa casa. Eu quero chegar em casa, me sentir segura. Eu sei onde está cada lugar. Agora, aí tu sai da cerquinha da tua casa, tu não controla mais. Tu não sabe se vai chover, se não vai chover, se não sei, né? Então, aí começa a zona de medo. E aí começa a dar desculpa. Eu não vou porque hoje vai chover. Tô dando bem simples, né? Não vou chover, não vou sair de casa, vai chover, ou pode me assaltar, ou posso cair, ou posso pegar uma pedra e tropeçar. Dentro de casa, tu conhece no escuro as coisas, né? Então, imagina assim, é uma zona de segurança. Tu tá seguro ali. Ele vai dar no IP que nós estamos num cercadinho. A gente tá numa casa cercadinha. Que é muito bom, a gente quer... Agora, pra gente conhecer novos lugares, nós vamos sair da nossa casa, vamos um exemplo do cercadinho. Aí gera medo, o desconhecido gera medo. Olha o código de ontem, que eu pensei muito em vocês, mas eu tava viajando ontem de noite, não podia entrar. O medo, gente, ele nada mais que não conhecer. Medo é medo do desconhecido. Anota isso aí, é o grande código, depois eu falo como é. Aprendizado. Aí tu vai aprender. Quando tu aprende, alguma coisa não é mais estranho. Quando tu aprende a ganhar dinheiro, quando tu aprende a falar com o cônjuge, quando tu aprende a ser empresário, tu não tem mais medo? Aí foi o que ele falou com o... Esqueci o nome dele de novo lá, mas com os empresários, né? O Janguier e ele. E o rico e o problema de quem ganha na loteria, ele não sabe fazer dinheiro. Aí ele disse que assim, o que tu faz se tu perdeu tudo? Eu comecei a vender de novo, de um outro modelo, eu vi o que eu errei, do Wizard, e eu comecei a vender de novo, e em um ano eu tava milionário de novo. Entende? Isso é uma grande sacada, porque ele aprendeu. Aí aqui, tu cresceu. Tu conquista. Olha que louco, gente. Então, assim, deixa eu pegar um outro aqui.
Entra a consigo questão abrir. de ser um desbravador, né? Igual ele falou. É. Então, assim, deixa eu ver se eu consigo pegar outra imagem aqui. Então, o que que acontece? Ele está nos ensinando, não adianta ganhar ele dá um cheque, quando ele foi lá fazer o pitch de venda, sair, dar um cheque, as pessoas jogar um cheque. Tu não vai ficar milionário, não adianta. Entendeu? Tu vai ganhar e vai perder tudo. O cara não sabe. E é isso que ele tenta, que ele tenta ensinar. Se tu perder, tu ganha tudo, em um ano tu tá rico de novo. Né? É muito louco, assim. Então, é ser para ter, é isso que é a sacada que ele tá ensinando a gente, e não tem estabilidade. Gente, olha só. O medo, todo medo, se resume. Todo medo. Medo da morte, tu não sabe como é que é. Todo medo, eu vou dar um corte pra vocês muito legal. A gente tinha medo do escuro, medo do bicho-papão do escuro. A gente não sabe o que tá, porque tu não sabe. Se tu acende a luz, tu enxerga as coisas. Então, tu tem medo de investir. Por que eu tenho hoje medo de investir? Porque eu já fui enganada e não sei porque eu não sei. Tudo é medo do desconhecido. Se tu domina, tu não tem medo. Quer ver uma coisa? Eu ensino meus alunos a fazer live e a falar uma palestra. Bom, eu vou te convidar, Leandro, para fazer uma palestra, ou o Reginaldo para fazer uma palestra, foi o que eu contei quando aquele primeiro dia que eu cheguei aqui pro Reginaldo. Eu tenho medo de fazer live. Tu não tem medo de fazer live. Tu tem medo de errar. Por que tu tem medo de errar? Porque tu não sabe. Pega um caderno e copia alguma coisa e decora dia e noite. 3 dias sem parar. Decora uma coisa, um livro ou uma coisa, mas tu tem que saber aquilo de trás para diante, de diante para trás. Agora eu mando tu falar sobre aquilo. Tu perde o medo? Porque tu sabe. O que tu sabe, tu não tem medo. Quer ver uma coisa? A G tá balançando aqui. Vocês vão ter tudo aqui no QGR, no Rio Grande do Sul, na minha casa, e eu já vou ficar, meu Deus. Eu não sei fazer comida para muita gente, vai queimar o arroz, vai não sei o quê. Eu não sei. Quem é cozinheira, deixa comigo. Vai ali em 5 minutos, faz uma comida. Eu tenho medo de queimar, de o bolo embatumar, porque eu não sei cozinhar direito. O que é o medo? É o medo do bolo? É o medo de batumar? É medo de vocês? É medo das visitas? Não, é porque eu não domino a arte da cozinha. Quem domina, faz uma panelão lá no negócio, faz para 100 pessoas brincando. O medo, a primeira coisa para quebrar o medo, aprende. Ou descobre, ou conhece, ou investiga, ou domina. Por que tem gente com medo de Deus? Por que tem gente com medo de uma pessoa? Porque não conhece, porque não domina, porque não sabe. Aí a pessoa tem medo. Medo de dirigir. Tu sabe dirigir? Treina. Quando eu fui fazer minha carteira, meus pais têm chácara, sítio. Eu tinha um Jeep e um bug. Eu fiquei dos 15 aos 18 dirigindo no campo. Mas também tem outros vieses, né? Vou dar crítica. Às vezes a pessoa pode ser uma cozinheira de mão cheia ou 5 medos básicos. Não. Mas daí se tu sabe que fez, aí foi a opinião dela. Entendeu? Mas pra te chegar, aí é outra coisa, mas pra te chegar, entendeu? Eu cozinho, vocês vêm aqui, pode vir. Depois, se vão rir, se vão criticar, live, se vão rir, vão criticar, aí eu te passo. Mas se tu sabe, tu não gagueja. Se tu sabe, gente, se tu conhece, quer ver uma coisa? Eu morro de medo de chegar perto do fulano. Que nada, eu conheço, é uma gente boa e tal. Conhece? Então, por que a outra fase do crescimento é a aprendizagem? Aprende, conhece, busca, que aí tu domina aquilo. Tu domina, então não tem medo. Tu domina. Por que a gente tem medo da morte? A gente não sabe o que acontece lá, nós não conhecemos. Por que a gente tem medo de Deus? Por que a gente tem medo de não sei o quê? Tu não conhece. Conhece que tu não aprende, domina. É isso que ele está querendo dizer. Quanto mais tu conhece uma coisa, mais tu domina, mais seguro tu é. Tá entendendo como tu perde o medo das coisas? Se tu tem medo de dirigir até... Por que ele... Olha aqui. Ele salta, ele anda, ele dirige avião,
Como que ele perdeu o medo? Aprendendo, ele fez brevet de avião, ele faz não sei quantas horas de salto, ele não saiu saltando. Aí, nós aqui, os retardados, eu vou perder o medo de altura, eu vou lá, salta morrendo. Eu tenho medo de andar de paraquedas. Claro, eu não sei, eu não fiz 100 horas de treino. É lógico. Ele, há 2 anos atrás, quando estava fazendo teste, ele mostrava, o professor tinha um homem na frente e um atrás, e tudo amarrado, e treinava num lugar sem gravidade, numa garagem. Daí todo mundo se sente seguro fazendo aquilo. Entende? Tu não tem que avançar numa coisa apavorado. Isso não é desbloqueio. Desbloqueio é tu fazer uma coisa governando. O Pablo faz tudo governando. Se ele não governa, ele não faz. Vocês pegaram esse código? Ele diz para fazer, mas ele está ensinando como. Pega o código, é governando. Ele fez 100 horas de voo para fazer um voo. Ele fez brevet para entender como funciona o avião para depois comprar. Ele fica sentado, ele deu aula num olhar que ele não, olha como isso aí nem o código do descanso ele faz. Ele não viaja descansado, ele senta, ele tem uma cadeira que ele fica olhando, porque se os motoristas, os pilotos bobear, ele assume o comando. Por que ele tirou o brevet? Porque ele carrega a família? Ele é bobo, que nem nós. Agora eu vou pular de paraquedas. Agora eu vou fazer. Não, ele não faz nada sem dominar sobre todas as coisas. Ele sabe fazer com propriedade. Como? Ele aprendeu. Ele não dá tapa a ser bobo. Né? Então só para você entender qual é o código do medo? Tudo que me temia me sobreveio, tá? É outro, é o emocional. Tem 2, né? O medo emocional, que é fantasioso, e aí tu atrai por causa da emoção, lei da atração, aquela história que eu vou dar pra... E eu tô falando o real, né? Então, o real, eu tenho medo, é real, não é emocional que eu tenho medo de saltar de paraquedas. É real que alguém tem medo de dirigir, é real que alguém tem... Só um pouquinho, como que eu... Medo de avião? Ele também tinha, ele foi estudar como funciona o avião, qual é o botão de pane, qual é não sei mais o que, daí ele domina. Quando tu domina um ambiente, tu não tem medo, é lógico, tu entendeu? Tu tá tranquilo. Me diz agora, como que tu fica tranquilo numa situação? Quando tu tá dominando? Porque tu tem medo, o medo é do fraco. O fraco que não sabe jogar. Eu tenho medo de perder. Tu não sabe jogar xadrez. Eu tenho medo. Por que tu tá com medo do fulano? Tu não conhece ele, tu não conhece as fraquezas, as vulnerabilidades. Eu tenho medo de bater o carro. Quanto tempo tu praticou? Por que tu tem medo de bater? Porque tu não treinou o suficiente? Alguma pessoa que dirige há 30, 40 anos não tem medo de dirigir? Tô entendendo que é dominar sobre todas as coisas. Faça o seu melhor. Tu não vê ele fazendo nada mal feito. Porque ele se dedica nos bastidores horrores. Lembra que ele deu 3.000 palestras. Como que vocês não vão ter medo de live? Treine, tem um modo treinar. Vai pra frente do espelho e fica 3 dias falando a mesma coisa. Bom dia, gente, pra ninguém, pro espelho. Bom dia, gente, aqui é a Daniela. Vamos falar o café da manhã com o Deus. Fala pra ti mesmo, pega a Bíblia e faz de conta. Gente, se hoje eu tenho habilidade, pega aqui, vamos ler Romanos 12:2. Não, pra ninguém. Pra ninguém. Então, como que tu domina um ambiente? Tu tem que treinar, aprender. Como é que tu não gagueja? Não, mas quantas horas? Isso aqui é minha Bíblia, isso aqui é um... Quantas horas? Eu vou no culto, eu só olho pra minha mãe e pro meu filho, tá aqui tudo, pega aqui, pode ficar. Tá tudo estudado já. Então, como tá aqui, Quer ver que ele vai pegar o código? Tá aqui, não sei o que, não sei o que. Então tu tem que dominar. O código é dominar. Eu vou dizer pra vocês o meu, tá? Eu não faço se eu não domino. Tu não faz? Então, não, eu vou treinar, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou buscar, eu vou investigar, eu vou fazer o curso, eu vou... Aí eu vou. Tô parada? Não, mas isso é sabedoria, isso é conhecimento. Aí, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vamos de novo, agora com o jeito que eu falei. Zona de conforto. Agora eu tô com medo.
Como que eu venço esse medo? É lógico que eu tô com medo. Vamos supor agora meu desafio é andar de paraquedas. Eu não sei nada, nem por onde. Já pensou se eu morro, deu lá, né? Não abre o lá. Como é que eu vou perder o medo? Aprender. Quando eu faço curso, quando eu estudo, quando eu investigo, quando eu domino, eu perco medo e eu cresço. E eu venço. Então, quer ver? Eu tenho medo de investir. Bom, eu não preciso aprender, mas então eu tenho que contratar uma pessoa, tenho que entender, né? Pelo menos procurar um conselheiro, mas eu não posso ir ingênua, ingenuidade, que o Pablo, essa esperteza dele me deu esperteza no mundo, sabe? Que a palavra diz, seja como a pomba, mas seja esperto como uma cobra, uma serpente, mas seja simples como a pomba. E a gente não tem que ser só pomba, Espírito Santo, ingênua. Então, e aí como que tu domina? Para aí, deixa eu investigar. Quem é o cara? Quem é a pessoa? Será que investiu? Tem resultado? Não tem. Vou fazer um curso. Pegou o código. Quando a gente pega o código, a gente não fica mais com medo. Aí, claro, eu tenho medo emocional, que é um trauma, né? Que daí a gente desbloqueia. Mas estou falando do medo real. O medo de fazer uma live. Estuda 3 dias sem parar o mesmo assunto. E abre a live e treina. Tu vai ver que tu vai matar pau. Vai matar pau. Viu, Dani? Mas o que eu, assim, tenho aprendido com ele, que ele prioriza, antes dessa questão toda, o desbloqueio. Porque mesmo para ele ter essa mentalidade, ele trabalhou o desbloqueio e ele criou uma metodologia, inclusive, para isso. Você não viu hoje que ele falou que os meninos tinham ido para os Estados Unidos por causa do código de 100 quilômetros que ele falou? Essa é a maneira de falar da maneira como ele já tem elaborado essas questões entre eles. Porque a questão não é correr os 100 quilômetros, mas é o desafio que tem para superar a questão do uso do corpo. Porque ele fala que é a alma que domina o corpo. Então, quando você pega esse aspecto, e você verifica que, assim, eu não tenho muita informação, mas você fala da questão da coragem, né? Lá, ele não fala da questão da coragem. Deixa eu te falar do desbloqueio, Paulo. Assim, ó. Ele tá querendo quebrar as crenças nossas, né? E eu tô ajudando vocês no sentido de, para chegar no desbloqueio, para preparar que muita gente faz e não muda. Não basta o desbloqueio. Vou dar um exemplo. Eu tenho medo de fazer comida. Ele me desbloqueou no dia do desbloqueio. Mas se eu não aprender a fazer comida, não adianta. Não. Entendeu? Eu tô querendo dizer isso. Ele tá treinando a nossa mente e quando desbloquear, vai. Mas tu tem que fazer a tua parte. Claro que o desbloqueio é a sacada. Mas a gente tem que aprender. Eu tenho medo de investir. Desbloqueei. Tá, mas e agora? Eu tenho que saber investir, entende? É só os bastidores que eu tô conversando com vocês, que é mais profundo. E quem faz, fica esperando o desbloqueio, ele vai me desbloquear amanhã, eu vou. Não, ei, tem a tua parte. Tem a tua parte. Então, calma, tem desbloqueio. Eu tenho o meu método vindo dele que desbloqueia geral, mas tem a nossa parte. Estou desbloqueada para cozinhar. E aí, começa o arroz, primeiro o óleo, ou é o sal, ou é sujo, eu tenho que saber. Entende? Tem que ir pra ação, não tem jeito. Né? Então, e outra coisa do não conformeis, né? A gente só sai do lugar se a gente é inconformado. Isso não é revoltado. Olha o código da revolta. Revoltado, ele dá uma volta de ré. Dar voltas já é ruim. Imagina de ré. Revoltado, que é os MST da vida, ou revoltado com o sistema, não vos conformeis com esse mundo, mas não vos conformeis. Inconformado. Inconformado é sair do conforme. Conforme é uma forma. Quando tu transborda, tu sai de uma forma. Imagina uma forma de gelo. A gente não nasceu para estar naquele quadradinho do gelo. Nós, cristãos, assim que estamos aqui hoje,
Nós nascemos para ser inconformes, sair da forma. Nós estamos transbordando, não é só aquela forminha de gelo. A gente é uma água quando tu bota água, eu sou muito sabaná, a gente transborda aquela forminha de gelo. Então, é inconformado, não revoltado. É inconformado, tu quer mais que aquele tamanho do gelinho, tu quer mais. E ele nos chamou para mais. Então, quando a gente se não conforma, quando nós somos inconformados com a forma que nos deram, a forma do pai, a forma da mãe, a forma da sociedade, fazer concurso público, estar naquela forminha, aquele padrão, e a gente foi feito, Deus nos, por isso que eu acredito que chamou alguns, porque não são todos que não entendem, que querem ficar na forminha e tá tudo certo, a forminha de gelo, nós queremos transbordar o copo com muita água, entende? Eu não sei a sua experiência nesse sentido, eu não estou falando como crítica, mas a grande quantidade que tem esse pensamento está entre os próprios cristãos. Muito dentro pouco. da igreja. São poucos. Vai falar isso para os irmãos. Entendeu? Então, aí é uma escolha nossa. Entra a questão da frequência. São pessoas que estão em outra frequência. É outra frequência. E o que eu percebo, por exemplo, que aí o Pablo ele vem trabalhando e a gente está começando lá daquela primeira. Ele não começou nem com a vergonha, mas começou lá com medo, né? E vem subindo esses aspectos para a gente poder desbloquear. E aí entra de novo. Ele vai encaixar esses aspectos, e aí a Tracy hoje está aí, que ela é a da frequência também, ela até lá atrás dela parece que tem alguma coisa ligado também, aí no ligado a isso, né? Então, esse aspecto aí, quando você fala da forma profunda, a forma profunda é você igual a você, Dani. Você agora tem essa facilidade, porque, de uma certa forma, você conseguiu criar uma metodologia em que isso facilita para você. E você agora está tentando colaborar com outras pessoas da maneira como você encontrou uma maneira que mudou todo o seu padrão. Então, você tenta passar isso para as outras pessoas. Assim como outras pessoas, você está ensinando as outras pessoas a cozinhar. Assim como a outra pessoa vai pegar a tua metodologia e ela vai agregar outros valores e vai, a hora que ela desbloquear, a hora que ela estiver andando, ela vai encaminhar e aí ela vai tentar também passar. A outra pessoa também vai, e é dessa forma que funciona. Mas as bases, ela vai continuar parecidas. Olha o que é um bloqueio, tá, gente? Não é no jeito Dani de ser, mas é isso, tá? Ó, bloqueio, você sabe o que aqueles cones no meio da estrada? Ou que para fazer uma blitz, que se chama blitz, né, da polícia, ou um cavalete, não sei, ou então aqueles cones amarelos, né, na meio da estrada para parar, tá? Ou então vamos pensar assim, aí chegou lá uns caras e fizeram uma barricada de pneu, vamos pensar assim, tá? Então, o que é? Eu sou o motorista de um carro, nós somos o instrumento, o motorista que é a alma, o instrumento que Deus nos deu foi o carro, para nós andarmos no nosso propósito. Imagina que a nossa estrada é o nosso propósito, que tem um alvo no final, que o propósito não é o fim, né? É aquela estrada que a gente tem que estar na estrada, no fluir, e nós estamos lá, cumprindo o nosso propósito, vivendo o plano de Deus. Daqui a pouco tem uma barricada de avião, de pneu. Ou então tem uma blitz da polícia para ver as carteiras, e aí do lado, é mão dupla, do lado tá passando, e eu tô parada. Tem um bloqueio me impedindo de avançar, de cumprir o meu propósito. E os outros estão fluindo. E só eles pararam. Eu tenho um bloqueio. O bloqueio, eu não sou bloqueada. Existe um bloqueio, que é um mecanismo, é algo que está bloqueando o meu destino, a minha vida, o que eu tenho que fazer. Daí cada um coloca na situação, eu tenho que sair daqui e chegar em São Paulo em 24 horas. Mas eu encontrei uma árvore que caiu, um poste que caiu, um bloqueio, uma barricada de pneu. Tem bloqueios me impedindo de cumprir aquilo que eu vim fazer na Terra.
Então, é algo que está bloqueando que não deveria estar ali. Todo bloqueio, ele é artificial, ele não é natural, pega o código. Deus nos deu para nós cumprirmos aquilo e agir naturalmente, fluir na estrada. Aí acontece algo, alguém, eu gosto de pensar assim, Vida Maluca, que tinha Penélope e tinha o vigarista, o Dick Vigarista, e ele ia lá e sabotava o carro, e aí botava uma coisa para a pessoa não ganhar a corrida. Aquilo é bloqueio, tu não é bloqueada. É pessoas que colocam bloqueios, ou geraram, ou jogaram uma árvore, quebraram uma coisa, estragaram nosso carro, desfizeram fio, desencaparam um fio, para te atrasar ou não cumprir aquilo que tu veio nascer, fazer na Terra. Isso é um bloqueio. E como que ele aprende? Ele, de uma forma, né, trazendo a luz do cristianismo, e a gente está aqui para dizer, ei, eu vou te ajudar a tirar a arrumar o fio, eu vou tirar essa árvore daqui, porque a gente não vê. A gente só simplesmente não andou. Aí eu saí daqui do Rio Grande do Sul, e uma amiga saiu e já chegou em São Paulo, e eu tô aqui parada ainda. Porque até eu parar em cada lugar e tentar tirar aquele bloqueio, eu demoro o dobro, o triplo, o quádruplo, eu canso e eu desisto. E aí eu me frustro. Eu sou uma pessoa frustrada, deprimida, triste, porque eu não estou cumprindo aquilo que eu... tem uma dor aqui, tem um vazio, porque a outra pessoa conseguiu, por que ela consegue? Deus, não. A estrada é igual. A pessoa, vamos supor uma pessoa filha de Deus, é igual. Só que pessoas colocaram bloqueios na minha estrada e esses bloqueios podem ser tirados, assim como foi colocado, foi tirado, pode ser tirado. Pessoas colocaram, pessoas tiram, né? E te ensinam, tem uma árvore, vamos junto tirar essa árvore, vamos junto tirar essa barricada para ir mais rápido, ou tu fica tirando devagar, tu vai chegar em São Paulo daqui um mês. Tudo bem se tu quer tentar sozinho. Né? Analogia a vida inteira, enquanto a vida está correndo para outras. Quanto mais rápido tu descobrir que tem um bloqueio, quanto mais rápido tu chamar ajuda, vem cá, me ajuda a tirar essa árvore aqui, caiu essa árvore, vamos tirar, tem que pegar uma serra e vamos tirar que eu vou passar. É isso que a gente tem que fazer, achar o que está bloqueando e tirar o mais rápido possível. Agora, essa analogia eu trago para a mente. Tem bloqueios impedindo, e por que tem outros que não? Bom, aí que a gente depende, né? E aí todas essas coisas cooperam. Foi um pai, foi uma mãe, foi um abuso, foi um trauma, foi uma pessoa, um casamento, uma quebra. Aí nós temos que, porque aconteceu é com Deus. Aconteceu. E o que eu faço diante disso é o que me define. Eu vou deixar aquela árvore no chão ali? Eu vou deixar aquela barricada ali, vou sentar e chorar e lamentar? Ou eu vou chamar, me ajude a botar fogo, me ajude a quebrar, mas eu vou passar. Me sai da frente que eu vou passar. Porque se essa estrada é minha e Deus me deu esse carro e me deu essa gasolina, eu vou passar. Ó, vai cuidar da tua vida. A minha técnica é o dane-se. Dane-se! O que os outros pensam é eu vou cumprir o meu papel. E quanto mais tu tiver ajuda de pessoas, porque, por exemplo, eu não tenho uma serra elétrica, eu tenho um machado. Bom, é mais rápido, Leandro, traz o machado, traz a serra elétrica, traz não sei o que. Vamos lá, vamos derrubar isso. Esse é o bloqueio, gente. Nada mais é que são mecanismos de defesa da mente impedindo você de passar aquilo que tu deveria fazer. É isso. A Gesana queria falar alguma coisa? Tava assim na hora. Pode abrir o microfone e falar, tava gritando. Olha aí, eu não ia falar não, mas eu fui intimado, Dani. Tá vendo aí? Leandro me intimou. Bora, vamos quebrar isso tudo. Que aula, né? Que aula, gente. Eu tô sendo muito impactada mesmo. Tanto pelas aulas do Pablo, como aqui pelo compartilhar, porque a gente vai encaixando tudo, a fala da Dani, do Paulo, Reginaldo, Leandro. Eu me identifiquei muito, Paulo, com a questão que você falou sobre a estabilidade. Gente, eu sou do Distrito Federal. Aqui todo mundo é servidor público. Eu fui criada
para ter estabilidade. Eu fui criada, eu e meu também irmão, nós fui. fomos criados, Ui. né? Os meus pais, eles Não, vêm daquela situação Você, viu, antiga do José? Collor Você é de Brasília, eu sou de Palmas também. Pronto, aí, ó, tá vendo, Paulo? Nós aqui, né, tem um monte, concursados, fomos criados para ter estabilidade, porque isso aqui é o melhor caminho, porque é o melhor. Porque os nossos pais, eles vivenciaram aqueles governos em que um dia a compra dava X, o leite era X, no outro dia o leite era 10x, né? Então, olha a situação que eles viveram. E o que eles botaram para nós era que a gente precisava de uma coisa estável, encontrar um emprego estável. E onde se vê isso? No concurso público. Mas nem isso hoje mais. Nem isso hoje mais. Porque até os governos mudam, a legislação muda. Então, se a gente colocar ali o nosso futuro, a nossa provisão em algo que é estável, isso não existe, não existe. E é uma desconstrução que está vindo na minha vida, na minha cabeça, que é muito gigante, porque como o próprio Paulo falou, são anos que você foi construindo aquilo, né? Que construíram aquilo na sua cabeça, de que é assim, que isso, o melhor é assim, o melhor é assado. E agora a gente vem e desconstrói, né? Vai tirando, vai quebrando, vai desbloqueando, como a Dani falou. E são muitos confrontos, os conflitos internos vêm, né? Meu Deus, mas... E por um outro lado, no espírito, a gente sente que é isso mesmo, porque não existe nada estável. Nada é estável, sempre a gente está evoluindo, a gente está envelhecendo, tudo está, querendo ou não, tudo prospera, tudo evolui. Como que nós vamos querer alguma coisa estável? Isso não existe. E é tão bom ouvir quando ele vem e traz, né, uma palavra tão forte sobre a estabilidade, que aí parece que o espírito encontra e fala, gente, é isso mesmo, meu Deus. E o que é que eu vou passar para as minhas filhas, né? E agora, o que eu vou falar? E eu tenho a oportunidade hoje de ouvir isso e colocar na minha mente novas palavras, novos caminhos, respeitar, assim, né, a história, o histórico dos nossos pais, de onde nós viemos, todo o histórico social que eles foram moldados, e agora nós temos acesso a tudo, porque antes a gente também não tinha acesso a tanto conhecimento, e hoje a gente tem acesso a conhecimento, e aqui está compartilhando entre nós, porque fortalece o que nós ouvimos, o que nós estamos internalizando, o que cada um de nós está pensando, fortalece, para que no futuro eu também, ou no dia a dia, eu não bloqueie um filho meu, eu não bloqueio um colega de trabalho para falar, não, isso aqui é assim, ó, é melhor você fazer isso. Porque a questão da estabilidade é o que a Dani estava falando, é a zona de conforto. É muito confortável a estabilidade ali, né? Tá tudo linear, você não tem os altos e baixos. E a gente só cresce com os altos e baixos. A gente só cresce, só consegue evoluir quando tem realmente essa saída. E eu fiz a listinha lá, o que está estável na minha vida, isso aqui está estável, vou mudar. Botei as ações e agir também, como a Dani falou, não é dar uma de doido aí, agora vou. Não, é governando, é estudando, que foi o que a Dani falou, meu Deus, né? A gente sai igual doido aí, isso está estável, eu vou mudar, vou chutar o balde. Gente, não. Tudo que o Pablo faz, por exemplo, ele estudou muito, ele sabe exatamente, milimetricamente, o que fazer, como fazer. E isso é para a gente pegar para nós também e estudar. Peraí, então deixa eu estudar, o que eu vou fazer, estabelecer como será feito, e não fazer de qualquer jeito, mas fazer governando. Gente, que coisa mais rica, meu Deus. Nossa, eu fico impressionada como Deus... Meu Deus, gente, eu estava procurando assim, vou procurar um grupo, porque eu sempre tive essa, apesar da estabilidade do serviço público, mas eu sempre quis melhorar, eu sempre estava buscando curso, sempre queria. E encontrei vocês, que coisa maravilhosa, meu Deus, Tem eu fico propósito, tem impressionada. propósito. Essa hora que eu paro, eu fico, Ó, Jesus, agora que me veio uma. fala assim, Me veio assim, uma. gente, parabéns para vocês. Ó, Dani,
Dani, Legal. deixa eu ler duas frases aqui que ele falou na mentoria hoje, jogar aí vocês continuam, tá? Ele falou assim, ó, para quem governa não existe estabilidade, a estabilidade trava o propósito. E a outra é o seguinte, não faz sentido ficar parado em um cenário onde que tudo sempre está mudando. Foi o que a Gesana acabou de falar. Mas essa de que a estabilidade trava o seu propósito, para mim é muito forte isso. Agora, e outra coisa, se alguém quiser falar aqui, né, a gente fala muito, mas se alguém quiser falar, abre o microfone aí, levanta a mãozinha, tá? Tá, eu só vou dar uma direção, o que vocês acham, tá? Ó, Pode Lê, falar me 10 ajuda aí. horas. Tá, não, ó, primeiro uma colocação para chegar lá na proposta. Vamos imaginar que a gente tá na estrada, tá? Numa BR, né? E aí tem caiu, tem um temporal e caiu umas árvores ali e tu tá parado, tá? Como que aí a gente vai lamentar. Imagina que isso é um problema. Ali eu fui roubado, eu fui traído, eu fui aí aquela história. Ou quem é culpado, quem não foi o poste, foi a luz, foi o fulano que entendeu? A situação, a gente tem um culpado realmente, bom, vai pra justiça, tu vai ver quem bateu, mas o que tu faz diante daquilo? Para continuar o teu propósito, que tu tem um propósito, Deus mandou, tu tá numa palestra daqui 24 horas em tal lugar. E aí, o que tu faz? Tu senta e lamenta, vitimismo, ou eu ajo, eu governo, eu vou dar um jeito. Eu vou chamar, eu vou fazer um sinal de fogo, eu vou dar um jeito. E aí, qual é o primeiro mecanismo primário? Depois de todos os meus estudos de evolução, de energia, que daí a pegada dele, que é a filosofia que ele traz, né, que ele levanta, o que faz, qual é a primeira reação? Não adianta, vamos ser bem sinceros, nada de espiritualidade agora, ou de espírito evoluído. O que tu faz diante de uma árvore que caiu na tua frente? Ou alguém batendo no teu carro? O que vai te fazer mover? É uma raiva. Entende? Se tu senta e chora, existe aquele acabou minha vida. Perdi a chance da minha vida, quero dar uma palestra, não sei o quê. Senta lá, liga. Eu sou da raiva. Ou o que ele tá levando nós a isso? A raiva aí tem que ser botada pra fora, que vira ira. Tu vira um Hulk e eu vou tirar aquilo ali. Dali, aquela árvore dali não nasceu ali. Ela não era, nem Deus mandou derrubar, foi o diabo que mandou derrubar. Mas agora nem o diabo, mas ele vai ver, eu vou estar na palestra esgualepado, mas eu vou a pé, mas eu vou. Entendeu? Agora, o que é o bloqueio? O que é o bloqueio que eu falei antes? Não é a árvore. E o que tu faz com o bloqueio? Tu carrega ele, tu beija ele, tu lambe ele, tu alisa a árvore. Ela não sai do lugar. Só vai tirar se tu ativar a tua ira. Tu tem que ter uma ira, gospel, uma ira. E aí que eu tenho que ativar. E daí eu vou dizer pra vocês uma ideia. Amanhã, tá? Eu não sei o que é. Pode ser, mas o que vai vir o dia inteiro amanhã pra vocês. Comece começar a pensar, não bote nas pessoas. Bloqueio é coisas que estão impedindo. São pessoas que botaram, pai, mãe, né? Não importa. Mas não é nas pessoas, é porque tá aqui dentro, tá na tua estrada. Pensa que o bloqueio, a pessoa derrubou a árvore e saiu. Lembra o Dick Vigarista? Tu queria matar o Dick Vigarista, mas ali aconteceu. Agora tu tem que tirar dali aquilo ali. A tua vida é a estrada e tu tem que tirar. Depois tu resolve com a pessoa. Não adianta agora, o bloqueio tá ali, tu sai da estrada, da corrida maluca e vai brigar. Não, ó, vai perder tempo, depois tu vai. A gente ficar pensando na pessoa, né? Entre hoje e amanhã, né? Pense no que tá atrasando, no que te irrita. E não fique assim, por isso que eu falei, nada de espiritualidade agora. Tem os desbloqueios de espiritualidade, de emocional. Eu tenho que orar, eu tenho que perdoar, eu tenho que... Não! Começa a te indicar com um papel. Que raiva daquela árvore. Faz conta que é uma árvore e tem um nome. Que raiva daquilo. Começa a ter uma raiva dentro do banheiro. Começa a ter uma raiva. Passe um dia com aquilo. E amanhã de noite eu vou aplicar em vocês. E aí nós vamos botar pra fora. Tá?
avise o pessoal, ou traz a família junto, e vamos ler todo mundo junto, levantar essa árvore, e pegar assim, ó, levantar o Hulk, jogar fora. Só para começar a treinar, para nós estarem na frente da corrida maluca, vocês estão nesse grupo aqui. Mas comece a ter aquela raiva o dia inteiro. Imagine que as pessoas estão te ligando e já estão lá no evento, e tu tá aqui. Puxa, raiva. E tem um poste, tem uma árvore caída, e tem uns curto-circuitos, uns fios caídos, e tudo aquilo tu começa a imaginar. O que é que tá te indignando? Mas seja sincero contigo, ninguém vai te perguntar. Fecha aqui, mas pensa, é minha mãe, meu pai, meu parente, meu sócio, sei lá, o marido, o filho, raiva, aquilo. Pensa e não engane. É raiva, é ódio daquela poste ali, né? E aí começa, mas hoje eu vou tirar. Hoje de noite eu vou juntar uma equipe e os meus amigos vêm e tu pode falar pro mundo espiritual, mas hoje eu tiro aí. E no mundo espiritual, aquilo que a gente pensa acontece, nós vamos espiritualmente, vamos arrancar pelo menos uns postes, umas árvores aí da vida de vocês. Mas comece a ter uma ira desde não, porque não adianta vir pra cá, gente. A paz e amor. Vai ter. O Pablo nem tem, né? No dele nem tem. O meu tem por amor, tem o do perdão, tem o de desatar nós, tem para vários tipos, tem o Theta Healing, tem a meditação, tem de tudo. Mas primeiro tu tem que tirar o pau ali, tu tem que tirar o poste dali, senão tu não... Olha aqui o código. Só tem paz quem vence a guerra. Só tem paz quem vence. Eu tenho uma guerra, tem um poste na estrada que está impedindo de eu passar. Não adianta, eu não vou prosperar se o pau não sair. Eu só vou ter paz depois que aquele poste, aquele cone, aquela barricada sair. E tu não sai orando, em nome de Jesus, sai daí. Não adianta. É no muque, é na ira. Tu vai ter que... E aí, botem lá, bota no Google o que a ira é capaz de fazer do ser humano. Vocês nunca viram no Discovery, Discovery, aqueles documentários que, assim, ó, que aparece muito. Tem, assim, ó, uma mulher que já levantou um caminhão para tirar porque o filho estava embaixo, ou tirou a boca do filho dentro de uma onça. É que vem uma ira, que a ira te dá uma força sobrenatural quando tu consegue acessar aquela ira. Mas tu tem que ter força, tu tem que criar. E como é que tu faz isso? É muito fácil, gente. Se tu começa a tocar uma coisa, veja a lei da lei da energia. Se tu bate uma coisa, vai explodir. Água com gás, água. Se tu vai bater assim, explode. Tu tem que fazer movimento, tem que fazer força. Então, hoje, até amanhã de noite, começa a movimentar aqui dentro de ti pra sair. E tu botar pra fora aquilo. Eu vou tirar aquilo dali de dentro. Só que tu tem que criar um movimento. E o que a gente é criado, gente? Eu sou loirinha, baixinha, nerd. Eu fui criada, andava de vestidinho, topinho na cabeça, a princesa. A Barbie em pessoa. Eu nasci pra ser princesinha do papai e da vovó. E eu não... Tudo é paz e amor. Aceita, não rala abaixo. Não fala, não levanta os olhos. E aquilo vai aqui dentro. Aquilo vai ficando aqui dentro. Aquilo vai ficando aqui dentro. Como o Leandro disse do casamento. Vai ficando aqui dentro. Vai ficar aqui dentro. Se tu não botar pra fora, não é a pessoa, é as coisas que estão ali. Não, tu tem que perdoar. Não, tu tem que perdoar. Mas se tu não tirar aquilo que tu engoliu, tu primeiro tem que tirar o poste do caminho. Depois que tu venceu a guerra interna, tu senta com a pessoa, tu perdoa, tu ora, tu fala. Mas enquanto aquilo fica na vida da gente, por isso que a gente fica ali, mas foi ensinada. Engole. Silêncio, aquieta. Depois de tu tirar pra fora aquele sapo. Tem um sapo aqui engolido, muitos, e ele fede. Se tu não te cuspir aquele sapo, não tem oração, não tem meditação, não tem nada. Tu vai chegar na pessoa e tu não vai conseguir liberar perdão. Se tu não botar pra fora isso, gente, é energia negativa dentro de ti, o sapo. Porque tu engoliu aquilo. Não tem a ver com o outro, tem a ver contigo. Ele largou o bloqueio, o sapo tu engoliu. Quando tu tira o sapo, tu fica leve. Gente,
Quando tu nunca disse assim, ó, tu gritou, nós vamos fazer amanhã. Depois tu sai. E aí, Dani? Beleza. Paz e amor. Por quê? Tu tirou aquilo pra fora. A pessoa... Quer ver um exemplo? Alguém cortou tua frente. Você está dirigindo num carro blindado, os vidros fechados, com o volume a todo, ouvindo um louvor. A pessoa passou, uma pessoa louca, e cortou tua frente. E tu perde a tua espiritualidade. Filho da mãe! Carro fechado. E a pessoa passou, não peguei a placa, nunca mais vi. Passou tão rápido, não sei nem o carro. Tu vai morrer, a pessoa não tá nem aí pra ti. Tu não sabe nem quem é. E quem que tá brabo? Quem tá engolindo um sapo? Tu tem que botar pra fora aquele sapo. Tu tem que botar tá dentro de ti. Não tem a ver com o outro, tem a ver contigo. Quando tu tira aquilo de dentro de ti, tu chega no outro. Eu tô há 5 anos pra te pedir perdão, 10 anos. Não sei por que eu demorei tanto. Me perdoa, sai. Porque o que te impedia, que era um bloqueio, não tem mais. Tu fica tão leve, então é sobre nós. É sobre nós. Então, passe o dia pensando em tudo que está te indignando na vida, mas não ignore e não queira entregar para Deus. Não. Antes a gente tem que limpar a casa. A gente tem que destruir, para então Deus construir tudo limpo. Nós precisamos tirar esses postes, essas barricadas de pneu, esses sapos dentro da gente. Por que a palavra diz que a gente tem que se esvaziar, menos de mim, mais dele? Por que a palavra diz que a gente é vaso na mão do oleiro? Ele desconstrói. É isso, gente. Mas para isso, ele agir, primeiro tem que desconstruir, primeiro tem que se esvaziar, primeiro tem que limpar, primeiro tem que derrubar, primeiro tem que tirar o pau que tá ali, ou o poste, ou o pneu, ou o entulho que te botaram na tua vida. E isso, primeiro ponto, que é a sacada, que fez todo sentido na minha vida, por isso que eu honro esse Pablo, não adianta todos os outros estudos. Eu tenho que ativar uma ira em vocês para ter uma força de levantar aquele pneu, aquilo ali, para limpar. Agora tudo vai começar a fazer sentido. Aí vai vindo a paz, o amor, a compreensão, o silêncio, a liberação de perdão. Aí começa uma vida leve. Mas como é que tu vai conseguir fazer tudo isso sabendo que tem um poste trancando teu caminho? Isso é muito real, Dani. Eu lembrei de um episódio aqui, cara, que um carro também. Tava indo trabalhar uns anos atrás e um cara veio de propósito, me fechou, bateu no meu carro. Aí eu bati num viaduto que tinha. Aí eu olhei assim e falei, meu, eu fiquei furioso, assim. Eu sempre fui calmo, eu fiquei furioso naquele dia. Assim, eu falei, se esse carro pegar, eu vou atrás dele. Bati, o carro pegou. Eu já peguei o celular ligando para a polícia, no celular e atrás do cara. De manhã, o trânsito fechado, eu a 130 por hora atrás do cara. O cara com um golzinho velho lá. E buzinando, e dando farol e saindo da frente. Aí chegou num lugar que tinha uma rotatória. Eu falei, se ele passar direto para Itaquá, eu deixo ele embora. Se ele entrar aqui em Poá, ele se lascou. Aí ele entrou para Poá. No que ele entrou para Poá, não tinha como ele passar. Ele deu um cavalo de pau e veio na minha direção. Eu falei, agora que eu morri. Mas não tô nem aí. Eu meti o carro na frente dele e falei, encosta. Aí encostou em cima do negócio. Aí sai ele e mais 2 caras. Um deles parecia aquele da Espera do Milagre. Gigantão, assim. Aí saiu tirando a camiseta já, que não sei o que a gente vai resolver. Aí eu dentro do carro sozinho. Eu falei, cara, a gente vai resolver, mas não é do seu jeito, não. Aí fui na ideia com ele lá, assim, ele achou que eu era a polícia. Eu falei, cadê seu RG? Cadê seu... Enfim, resolvi lá, mas essa questão de você ativar essa ira porque alguém te bloqueou, alguém faz alguma coisa com você. Eu lembro que eu falei, cara, se eu tivesse com a minha esposa, com o meu filho ali, você tava lascado, irmão. Não importa se você tá em 3 ou 4, não importa o seu tamanho. Então, você tira, extrai alguma coisa dentro de você para resolver um problema, e é isso. A gente tem que resolver essas coisas, tem que tirar realmente da frente esse negócio, e isso foi muito forte, cara. Então, não vai funcionar.
tá? Vai doer. Não vai funcionar. Cuidado que tá gravado, né? Vou dizer. Mas não funciona nem oração, nem Deus se tu tá sujo. Bom, vou falar nesse sentido. Como que ele vai botar óleo se tá cheio de sujeira, de óleo queimado? Ele quer botar um óleo limpo, vamos falar assim. Aí tá cheio de gente orando, Deus vai agir. Não, meu filho, limpa. Pelo amor de Deus, bota fora isso. E tu não fica pedindo perdão e abençoando e orando, Deus vai curar, Deus vai curar. Limpa, pega essa vasilha e derrama esse óleo, que nem quando a gente troca óleo. Bota esse óleo fora do caminho, aquele óleo queimado, pelo amor de Deus. Tenha raiva, daí a gente fica querendo depois com o carro limpinho. Trocou óleo, trocou água, lavou, botou gasolina, ninguém segura nós. Só que o mundo quer andar com uma Ferrari, com óleo queimado, sem trocar o óleo, gasolina adulterada, filtro sujo, motorista sem treinar e quer ser milionário. Na Amazon teve que pular no mar, né? Ninguém fez nada por ele. Falou, você tem que ir lá e tem que se jogar no Rio Jordão 7 vezes. Ele teve que fazer isso. Então assim, ó, o bloqueio é o que eu estou dizendo, a gente vai tirar o pau. Tudo é um quebra-cabeça. Nós vamos tirar o pau, o poste. Agora, se tu não abasteceu o carro, conhecimento, tu não limpou o óleo, tu não botou gasolina, tu não limpou o filtro, tu não treinou, não adianta te darem uma Ferrari. Não, gente, exemplo, é meu. Vamos lá, me dá uma Ferrari. Eu não sei dirigir, não adianta. Lembra do medo? Ai, que medo de entrar num carro. Claro, eu não sei dirigir. Uma Ferrari me adianta me dar uma Ferrari? Não adianta. Você viu como é um contexto? Ele está treinando esse treino. Limpar, desobstruir, abastecer. Bom, agora eu tô com o carro pronto. Tudo pronto. O diabo vem um poste. Aí eu desbloqueei. Agora ninguém me segura. Eu sei andar de Ferrari, por exemplo. Eu sei fazer live, eu sei dar aula, eu sei... Aí tem um bloqueio. Agora eu preciso de os universitários, preciso de ajudantes que sabem que tenha uma motosserra para nós tirar o poste do meio do caminho. É isso. Então a gente tem que... E aí começa a funcionar tudo, gente. Aí tudo começa a fluir. É isso, acho que finalizou com chave de ouro aqui. Fica um convite já para todo mundo amanhã não faltar, porque vai ser muito bom demais, tenho certeza. E já está acontecendo que a Dani não gosta, as pessoas já estão saindo, né? Daqui a pouco já fica apavorada aqui. Vamos amanhã, convida o pessoal, tô me dispondo a nós botar para fora com Ira. Vamos ativar a Ira amanhã, uma Ira gospel, todo mundo junto, e quanto mais gente, mais tem uma energia, uma egrégora, né? Uma energia. Traz o pessoal, se vocês conhecerem gente aí, pode trazer para amanhã. Traz o pessoal para cá, pode mandar o link para geral. Eu vou também divulgar aqui nos meus grupos. Vamos ver se a gente consegue fazer um movimento bacana aqui. E, assim, todo mundo consegue contribuir de alguma forma, né? Aqui. E vamos para cima. Tem muita gente precisando desses momentos aqui em comunhão, né? E desse desbloqueio que a Dani está falando aí. Muita gente, inclusive a gente. Vamos para cima. Bloqueios que estão impedindo a gente. Não é, tem gente, eu não sou bloqueado, não sei o quê. Não, gente, todo mundo tem um poste, todo mundo tem um pneu, todo mundo tem alguma coisa trancando. É só isso. E outra, quanto mais a gente tira, mais rápido a gente chega e tem mais, e vai ter outro. Porque sempre tem um dique vigarista querendo sabotar a nossa corrida maluca. É ponto. E eu chamo, né, o dique vigarista, mas lá, o diabo, seja como tu for, o inimigo que te coloca outra pessoa, né? E aí coloca. E aí a gente tem que desbloquear. Para fechar, o Paulo e o Reginaldo aí estão bem prestando atenção. Eu digo que a nossa vida é como um videogame. Vocês que já jogaram videogame vão entender mais. A gente sempre está bloqueado para o próximo nível. É ignorância tu dizer que tu não tá bloqueado, tu não sabe o código, por isso que vicia, e o Pablo tá viciado, e eu tô viciada em desbloquear para a próxima fase. Tu nunca sabe o código pro próximo nível. Tu está bem naquele nível. Aí eu quero passar de fase, tem um código, eu tenho que desbloquear. Eu tenho que desbloquear o videogame, eu tenho que desbloquear.
Então, a vida é como um videogame. Quer subir de nível? Desbloqueia. Quer subir de nível? Desbloqueia o código para passar. Imagina, eu compro um videogame. Ai, é desbloqueado tanto. Eu desbloqueei. Todo mundo. Quer ver um exemplo? Eu tô bloqueada. A Daniela é desbloqueada. Um pouquinho. Eu sou bloqueada para helicóptero. Eu sou bloqueada para. Como é que é? Para pular de não sei o que. Eu sou bloqueada. Sempre tem um bloqueio pro próximo nível. Sempre. Então seja um eterno bloqueado pro próximo nível. Simples. E aí tu nunca vai parar. Tá bloqueado pra Ferrari, tu tá bloqueado pra sei lá o quê. Claro que eu tô. Pra aquele nível eu tenho que descobrir o código. É lógico. Então nós estamos aqui, quanto mais nós entendermos e estarmos juntos, ajudando. Como é que tu faz, Reginaldo, Leandro, que jogava videogame? Como é que tu faz pra ir mais rápido, pra desbloquear um joguinho? Meu filho tem 12 anos. Tu não chama um coleguinha que sabe pra ajudar a desbloquear? Na minha época eu comprava revista para jogar. Antigamente tinha os códigos mesmo. Na Você revista. colocava os códigos lá e já Era pulava. código mesmo. Não, e aí, mas aí tu sabia sozinho, tu quebrava a cabeça, ou então tu trazia o amiguinho que Não, sabia. você tinha que aprender. Viu? Sozinho você não aprendia nada, não. Né? Entenderam o que é bloqueio, pegaram o código do Pablo de Você tinha que ir buscar. Videogame. E aí eles ligam agora, eles se ligam, né? Não, eu sou do tempo do Mario. Daí o Mario olha o videogame, pula, aperta os dois pra ele pular o rio. Pula o buraquinho, pega a cordinha. É a nossa vida. Pega a cordinha. E agora o que eu faço? Eu não sabia. Agora o que eu faço? Aperta os dois, que ele vai pular. Né? É assim. Então, alguém tá te dizendo que já fez. Aí é burrice. Ou tu quer ficar ali treinando qual é o botão. Aí eles diziam, ou todo mundo junto. Aperta o botão, pula. Né? E aí ele pulava. E ele... É isso. Quanto mais pessoas te ensinando, é o que o Paulo tá nos ensinando. Eu tô ajudando vocês e nós vamos ajudar outras pessoas a passar de fase, mas a gente não sabe o próximo. Temos que pegar com o outro próximo nível. E assim vai. E sejamos viciados, né, nisso, em crescer, né, num vício gostoso de crescer, de evoluir, de aprender o próximo desbloqueio. Passar de nível tem que ser um vício, né? Um vício bom. E se tu quiser ficar no nível 1, tá tudo certo. Fica ali pulando de um lado pro outro, né? O Mario, lembra do Mario? Passa para um lado. A mesma fase sempre, né? Vocês estão melhor do que eu, viu? Porque no meu tempo não tinha nem nada disso. No meu tempo era exatamente isso. A gente comprava a revista com os códigos para você poder passar as fases. Exatamente isso. Da Fatality. E aquele livro, estudar, conhecimento, que vai passar de escola. Olha que pegou, olha que legal essa aí do Leandro, não sabia que existia. A revista, tá aí o código, é estudar. Olha aí, tu não sabia passar porque tu não sabia. Quem compra o livro, aprende e passa, ó. Pegaram o código, olha aí. O código poderoso. Pessoal, amanhã eu acho que eu não vou poder estar na reunião. Aí depois eu vou assistir, que amanhã eu vou socorrer um amigo meu aqui que tá numa fase difícil e vou encontrar com ele amanhã à noite. Mas sábado a gente vai fazer também, domingo acho que vai fazer também, né? Eu só tô nem com ideia pra gente botar pra fora. Amanhã também, normalmente, eu tenho reunião nesse horário das 8, né? Aí eu tenho só um prazo. Aí tu tô passando uma fase difícil, eu tô tentando trazer ele por lado de cá e eu... Amanhã eu vou encontrar com ele aqui, que o negócio não tá bom, não. Mas muito bom, muito bom. Mas tá, amanhã é sábado. Amanhã a gente conversa, Dani, cedo, e a gente vê a melhor forma de fazer. Mas com quem tá, a gente vai só dar uns gritos, não é uma plana técnica, né? É só dar ajudar uns dali, daí no outro dia a gente, com os que já foi, já ajuda os outros a tirar as árvores ali, e aí sim vai. Eu tenho muito interesse, Dani, em... Assim, eu tenho até um amigo meu aqui do grupo aqui do 10 em 1, que a gente estava conversando hoje, tá assim, não, cara, a gente tem que se virar para a gente ir no método IP e tal. Então, cara, é assim, já tem muitos anos que eu tenho vontade de ir no método IP, só que as condições financeiras não ajudam, pô, 12 conto, mano, 12 mil. Para mim hoje é um dinheiro... não, mas para a gente que está no pior ano, desconta 3, né? Então, é 12.
Eu já estou falando com desconto. É quase hoje, no momento, na atual situação, sem chance de ir, sabe? E a gente sempre está procurando essas questões mesmo, de tentar desbloquear o que tem que ser desbloqueado, sabe? Assim, apesar de que isso que a gente já vem fazendo aqui, ali naquelas aulas de manhã ali, já tem ajudado bastante, de verdade. Não, mas tem que fazer as técnicas, a técnica mesmo. Gente, assim, ó, não é porque é eu, mas o desbloqueia mais porque são 15. Ele aplica uma só, né? Ele tem um caminho, ele tem um viés. Eu peguei de todos os tipos, então ele é muito forte. Desbloqueio. Claro que o Pablo é do Pablo, é maravilhoso, óbvio, né? Mas o meu é muito completo, né? Então, vou te falar com isso que eu vou te dizer. Com todas olhando aqui, nos teus olhos, e ainda vamos olhar pessoalmente. Tu fazendo o meu método, eu assino embaixo, tu vai se desbloquear de forma assustadora. Eu tenho que ir lá nessa imersão. Não, eu vou fazer online. O Leandro tá me pedindo para um grupo aqui. Eu vou fazer online. Online. E depois os presenciais. Então vai fazer logo agora. Amanhã nós vamos conversar. Tá me pedindo aí, que as pessoas estão pedindo. Eu vou fazer um online para todo mundo poder pegar. E depois as pessoas vão no presencial. Mas eu te garanto assim, ó, assina embaixo. Eu assino embaixo e devolvo o dinheiro se não desbloquear. No sábado vai ter alguma coisa também? Sim. A Dani vai estar à disposição? Do quê? Do nosso aqui? No sábado também. Às Eu digo 15. porque se amanhã não puder estar presente, né? A ideia é fazer amanhã, no sábado e no domingo. A Dani, assim, ela sempre faz 3 dias ali para tocar o terror mesmo. O negócio é para ferver. Uhum. Entendeu? Bom. Sábado eu espero vocês. Deixa amanhã pegar os outros e sábado eu espero vocês. Vocês estão vendo? Amanhã eu vou participar de uma parte ainda. Eu não sei se vai, tá? Eu só tô Mas aí eu vou amanhã fazer uma reunião. O Leandro tá me trovando aí pra gente fazer um online. Aí vocês não precisam. Tem um resultado e, gente, é assustador. É assustador os resultados. Então, ainda mais hoje vocês estão nesse mover. Aí eu só. Porque assim, ó, é o lance da maçã, entendeu? Tem que fazer as técnicas, porque daí vira chave, né? E o RAM são 15 dinâmicas, colocando em prática tudo aquilo que vocês estão aprendendo com o Pablo, só que eu faço a prática de todas, entendeu? Tem a da culpa, tem a da procrastinação, tem a do medo, tem a da vergonha, entendeu? Aí tu vai fazendo técnicas de todas. E agora, como vocês estão com conhecimento, vai ser muito potencializador, entende? Então, foi assim que eu criei o RAM. Era com esse movimento do Pablo, só que as pessoas, mas como? Entende? É como tu falou aquela história da lei da atração, tá, mas eu sei que funciona, mas como? E aí foi o que Deus, foi o download de Deus, não, ensina o como. E o como é agindo. Então não adianta dizer que tem que andar de bicicleta. Eu pego a pessoa e ensino ela a andar de bicicleta, né? Com uma ação. Né? Eu faço junto, já estou quase vontade de aqui em pé, e aí a gente faz o que tem que ser feito, com ação. Tá? Mas aí a gente vai conversando, não era esse o foco. Amanhã, Lê, vamos conversar então, tá? Às 10? Amanhã cedinho a gente já conversa às 10 horas, bate o martelo como a gente vai fazer. Vai ficar de olho aí, ela vai fazer online em junho agora, tem presencial pelo Brasil afora aí tamo junto. Tu tá onde, Reginaldo? São Paulo? Não? Belo Horizonte. Belo Horizonte. BH. Tem de Brasília, daí tem São Paulo, Santa Catarina. Enfim, sei lá, daí tem as datas aí. Mas eu vou fazer online. Que dia que você vai estar em Brasília? Que dia que você vai estar em Brasília? É julho, 20 e poucos, 24, 25, parece de julho. Julho, das férias. Nas férias, julho. Férias escolares. 27, julho. 28, 29, 30. Nós vamos amanhã, nós vamos se organizar não, já largar as datas aí. Tá, galera? Isso aí. Beijo. Deus abençoe a vida de todos aí. Amanhã tamo junto aqui de novo.
Falou. Tchau, tchau. Vai com Deus, todos. Tchau. Tchau. Desculpe lá, Leandro. Só vi depois. Tranquilo, vamos para cima. Tamo junto. Um abraço. Falou. Falou.